Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Dragon Ball é uma história bem grande, tendo aí mais de 500 capítulos no seu mangá original e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, 91 capítulos no mangá de Dragon Ball Super. E esses capítulos de Dragon Ball Super valem por uns 3 capítulos de um mangá semanal, o que daria uns 270 capítulos de um mangá semanal, ou até mais. Enfim, é muita história que essa franquia tem, que conta com vários arcos. Mas se eu dissesse pra vocês que Dragon Ball desperdiça e muito a sua própria história, e que na verdade não usa nem metade do seu potencial? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê que eu tô dizendo isso. Pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir pra casa tomar café com leite. E não interfiram na luta! Galera, o mundo de Dragon Ball é imenso, e tem muitos elementos que na verdade até os próprios fãs desconhecem. Apesar de ser tratada como uma obra rasa e mal pensada, a verdade é que a mitologia de Dragon Ball é bastante vasta e dá margem para muitas histórias explorando esse mundo. Mas será que isso acontece na história principal e canônica da franquia? A verdade é que não. Infelizmente, Dragon Ball quase sempre desperdiça muito o seu mundo e nunca explorou tão bem a própria mitologia. Para ser justo, em Dragon Ball clássico isso aconteceu até que razoavelmente bem. Durante o mangá, o Goku vai passando por um bocado de coisas que meio que forçam ele a explorar a Terra, e então ele conhece várias áreas e etc. E no anime isso acontece ainda mais. Então, Dragon Ball clássico cumpriu muito bem o seu papel no que diz respeito a explorar o mundo e a sua mitologia. Só que aí chegou o Dragon Ball Z, e a coisa foi começando a desandar um pouco nesse sentido. Logo no início de Dragon Ball Z, a gente descobre que existe alienígenas no mundo, e que o Goku é um. E então, na saga Saiyajin acontece esse ataque alienígena. Na saga Saiyajin também é apresentado todo um conceito divino e espiritual, com o Goku indo para outro mundo, entendendo como funcionam as engrenagens desse mundo e etc. Depois disso, começa a saga de Frieza. Então eles vão para Namekusei. Ou seja, é apresentado na saga Saiyajin esse conceito de que existe todo um universo vivo fora da Terra, e na saga de Frieza esse conceito é explorado, com o pessoal saindo da Terra para Namekusei e tudo mais. E é descoberto que há todo um império universal, com um imperador maligno. Enfim, é muito bom isso que foi feito na saga de Frieza, trazendo um desenvolvimento muito bacana para esse conceito do universo da obra. Mas aí depois dessa saga, isso acaba. Na saga de Cell, praticamente tudo se resume à Terra. E por algum motivo, ao invés de explorar possíveis aliens superpoderosos pelo universo, a obra decidiu desenterrar a Red Ribbon, que de uma forma inacreditável, com a tecnologia da Terra, conseguiu criar androides extremamente poderosos que poderiam matar o Freeza, o imperador do universo, com um peteleco. Então assim, esquisito isso, galera. Eu não sou contra a saga de Cell, pelo contrário, mas é que não desce ele e os outros androides terem sido criados com a tecnologia da Terra, enquanto no universo tinham povos ridiculamente mais desenvolvidos que os terráqueos e ninguém tinha feito uma coisa dessas. Mas enfim, conceitos como outro mundo e o universo fora da Terra foram praticamente descartados na saga de Cell. Lembrando que, embora o outro mundo tenha aparecido na saga Saiyajin, ele foi muito pouco desenvolvido, e quase tudo que temos de exploração do outro mundo, seja na saga Saiyajin ou depois, vem do anime Dragon Ball Z, e não do mangá de Dragon Ball. Então, no mangá, a exploração do outro mundo foi fraquíssima. Resumindo, a saga de Cell foi legal? Com certeza, mas não explorou em nada os conceitos de Dragon Ball, se concentrando só ali na Terra. Mas pelo menos a saga de Cell trouxe um novo conceito, a viagem no tempo, que também tinha capacidade para trazer muitas novidades na história, muitas possibilidades de novas histórias e tudo mais. Mas isso aconteceu? Não, ou pelo menos não tão cedo. E por fim, tivemos a saga de Majin Buu, que também foi quase toda na Terra. E na saga Majin Buu não teve qualquer novidade em relação ao universo. Sobre o outro mundo, nós só descobrimos que existiam os Kaioshins, que foram inúteis e mal explorados.
Também foi dito que existe o reino dos demônios por causa do Daburá, mas não houve qualquer aprofundamento disso, nem mesmo até hoje. Então, dando uma visão geral aqui, galera, em Dragon Ball Z, nós descobrimos que existe um universo muito vasto, com vários planetas e povos, mas basicamente só vimos Namekusei. Também descobrimos que existe um outro mundo muito bem estruturado, com um paraíso, inferno e etc. Mas isso também não foi explorado, pelo menos não de forma canônica. Descobrimos que existe um reino só de demônios, mas isso também não foi explorado. Enfim, quando a gente olha o globo do macroverso de Dragon Ball, vemos que quase nada naquele universo foi explorado na fase Z. Inclusive, Dragon Ball Z falhou tanto nisso que Dragon Ball GT tratou de fazer tudo isso. Foi em Dragon Ball GT que vimos pela primeira vez uma viagem pelo universo conhecendo outros povos e planeta no primeiro arco. No arco do Baby, embora praticamente tudo tenha se passado na Terra, tinha uma história do povo dele com os Saiyajins e tudo mais. O arco do Super 17 também se passou em maior parte na Terra, mas nós tivemos uma exploração legal do inferno. E o arco dos dragões malignos, mesmo também se passando na Terra, trouxe uma trama bem legal envolvendo as esferas do dragão, que era uma ideia bem legal para o fim de Dragon Ball, diga-se de passagem. Então, se vocês pensarem bem, Dragon Ball GT simplesmente explorou o que Dragon Ball Z mostrou, mas não explorou. E galera, as ideias do anime de Dragon Ball GT são simplesmente incríveis. O problema foi a execução, que era uma bosta na maioria das vezes. Mas eu tenho certeza que se essas mesmas ideias do GT tivessem sido feitas pelo Akira Toriyama no mangá de Dragon Ball, teria sido muito melhor, porque o Akira sabia muito bem como desenvolver as tramas de Dragon Ball. Então, Dragon Ball Z poderia ter sido ainda melhor do que foi se tivesse explorado melhor a sua própria mitologia. E então, nós chegamos em Dragon Ball Super, que expande a mitologia de Dragon Ball para muito além. E aí a gente descobre que o universo do Goku é só um entre 12 universos. Ou seja, o que a gente já conhecia é na verdade 12 vezes maior. E cada universo tem seus guerreiros, seus deuses e tudo mais. E o que Dragon Ball Super faz para explorar esses novos universos? Quase nada. No primeiro arco eles enfrentam o Bills, na Terra. No segundo arco eles enfrentam o Freeza, na Terra. Só no terceiro arco eles começam a explorar o conceito do multiverso, com o torneio dos universos 6 e 7. E isso é bacana, eles introduziram várias coisas bacanas sobre o universo 6, mas foi só um torneio, não teve nenhuma exploração no universo 6, nem nada disso. Mas até então, tudo bem, já é um começo. E aí depois vem o arco dos Zamasu, onde simplesmente eles exploram de novo Viagem do Tempo, que basicamente é da mesma forma do Z, o Trunks querendo ajuda. Tudo bem que eles foram pro futuro do Trunks dessa vez, o que é uma diferença, mas eles vão pra Terra do futuro, então mais uma treta na Terra. Nesse arco eles pelo menos colocam um vilão de outro universo e tudo mais, mas basicamente tudo se concentra na Terra, e o conceito de multiverso não é enriquecido em quase nada aqui. Depois vem o Torneio do Poder, que é de novo um torneio, só que dessa vez com mais universos. Depois vem os eventos do filme do Broly, que se passa na Terra. Depois vem o Arco Moro, que em grande parte também se passa na Terra e na Namekusei, com alguma exploração a mais no universo 7. Depois vem o Arco Granola, que explora mais a história dos Saiyajins e mostra uns lugares a mais do universo 7. E depois vem os eventos do filme Dragon Ball Super Super Hero, que, pasmem, acontece na Terra. Entenderam o meu ponto, galera? Dragon Ball Super introduziu mais 11 fucking universos, com todo um panteão divino, com uma grande variedade de guerreiros e história. E eles só usam isso para fazer torneio, isso é ridículo. Quase tudo que acontece em Dragon Ball Super é na Terra ou em algum outro lugar do universo 7. Ou seja, estão querendo explorar no Super o que não exploraram no Z. E aí depois vão fazer o quê? Vão fazer uma nova fase da obra, introduzir um monte de coisas a mais no mundo para aí sim trabalhar os 12 universos e deixar as coisas novas para lá? É muito complicado. Durante os torneios foram dadas pra gente várias perspectivas de histórias legais que poderiam se passar nos outros universos. Como a possibilidade deles irem para Sadala no universo 6, ou de vermos a resolução da trama do Jiren no universo 11.
Enfim, muita coisa pode acontecer nos outros universos, mas os caras simplesmente não exploram isso. O multiverso de Dragon Ball não serve pra nada, só pra fazer torneio. E eu não sou contra Dragon Ball Super explorar o Universo 7. Acho que tem que fazer isso, já que o Z não fez muito bem. Mas não podem esquecer que a proposta que DBS trouxe foi o multiverso. Ou seja, o objetivo principal de Dragon Ball Super é explorar o multiverso, porque essa foi a proposta que a obra trouxe. Então eu acho que eles poderiam equilibrar um pouco melhor isso daí, porque tem muita história legal que pode ser criada usando o multiverso de DBS. E fã histórias como Dragon Ball Kakumei e Dragon Ball Hakai estão aí para provar isso. Bom, gente, são por essas razões que eu acho que Dragon Ball desperdiça sua própria mitologia, abordando muito pouco ou nem abordando a vastidão de todo esse universo e multiverso que foram criados. De novo, não sou contra nenhuma saga de Dragon Ball Z, gostei muito de todas, mas é um fato que poderiam ter explorado mais o universo e outro mundo. E também não sou contra as sagas de Dragon Ball Super, e nem contra explorarem o Universo 7, mas acho que eles poderiam explorar o multiverso muito mais do que exploram. Espero que vocês tenham entendido bem o meu ponto, e comentem o que vocês acham das coisas que eu falei. Comentem também o que vocês mais gostariam de ver sendo explorado nas próximas sagas de Dragon Ball. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera!